Boa tarde, vamos dar início hoje ao nosso segundo colóquio, né, de Física da UERJ. Em maio, nós tivemos a primeira edição do nosso evento, que falou o tema foi sobre ciência e arte. Foi um evento bastante produtivo, onde nós tivemos palestras muito enriquecedoras para todos nós. E agora, na segunda edição, o tema do nosso evento é a luz ultravioleta, uma ferramenta eficaz no combate ao coronavírus, onde a gente vai falar como a luz UV, né, esse tipo de radiação, pode ser usado no combate a esse vírus que causou aí uma das maiores pandemias dos últimos tempos, que é a pandemia do Covid-19 que a gente está vivenciando. E antes de dar início, né, ao nosso colóquio, eu convido o professor Alan Freitas, né, o diretor do nosso Instituto de Física, Armando Dias Tavares, aqui da UERJ, para ele dar as boas-vindas, e que é o grande idealizador, né, desse colóquio, o professor Alan. Professor, a palavra é sua. Obrigado, Danilo. Bom, primeiramente, agradecer a disponibilidade da professora Marta em prestigiar esse nosso evento, e eu tenho certeza que vai engrandecer bastante os conhecimentos nossos com relação aos seus conhecimentos, né? Agradecer também ao meu amigo, presidente Jonas, o presidente da Fundec, por ter prestigiado também o nosso evento com o nosso tradutor de Libras, né? Ali está presente a Mônica e o Matheus, não é isso? Acredito que o Matheus também esteja presente. Muito agradecido mesmo a esse, porque que isso torna o nosso evento cada vez mais inclusivo, né? E agradecer a equipe, né? Que, na verdade, eu fui idealizador, mas se não tivesse essa equipe maravilhosa, composta pelo Danilo, pela Andréa Mantuano, pela professora Laís, a gente não estaríamos aqui cada vez mais ampliando os nossos conhecimentos. Enfim, é isso que eu tenho a dizer a vocês, agradecer a presença de todos que estão aí, que estão prestigiando também o nosso evento, né? E eu tenho certeza, como eu disse, que com esse conhecimento que a professora Marta vai passar para a gente, eu acredito que o professor Danilo deve passar rapidamente o currículo da professora Marta, que é uma pessoa que tem um vasto domínio de ponta nessa área, e com isso nós vamos ter uma tarde bastante agradável. Lembrar a vocês também, que acredito também o Danilo deve lembrar, que amanhã nós teremos uma mesa redonda, né? E que eu acredito, inclusive, que possivelmente a professora Marta deve estar presente também, embora ela deve ser uma pessoa que tem muitos afazeres. Como eu também, né? Como todos nós. Esse tempo de pandemia está uma loucura geral. Eu acho que nenhum de nós trabalhou tanto quanto estamos trabalhando agora, tendo em vista que a vida da gente é 24 horas no ar, vamos assim dizer, né? Então, Danilo, com você, o retorno do comando, né? E vamos lá, gente, vamos ter uma tarde bastante agradável de conhecimentos aí. Obrigado, Danilo. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado. Como o senhor bem lembrou, né? Lembrar que nós temos intérpretes de Libras, então quem precisar desse recurso, nós temos a Mônica e o Matheus, que vão estar sempre fazendo a tradução simultânea aqui com a gente. Quem precisar é só fixar a tela deles a aba deles na tela, né, e seguir o nosso colóquio plenamente também, quem precisar desse recurso. Outra lembrança que eu vou fazer é que a gente vai ter a mesa redonda amanhã, também com o mesmo tema, né? A mesa redonda amanhã será composta pelos professores doutores Divanísia Nascimento, da UFES, o doutor Diego Galeano, do Hospital Universitário Júlio Miller, né? Ele que é físico médico atuante na área, e o doutor Cleiton Benevides, lá de Recife, né? Da UFPE, e do Instituto de Tecnologia lá de Pernambuco. E a gente também... hoje vai ter a palestra central ministrada pela doutora Marta Ribeiro, né? Eu vou fazer aqui uma breve apresentação da professora Marta, não tão breve assim, porque o currículo dela não permite,
A doutora Marta ela é graduada em Física pela Universidade Estadual de Campinas, é mestre em Ciências pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares e é doutora em Ciências também pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Atualmente é pesquisadora titular, né, do IPEM-SENEM e vice-coordenadora da Comissão de Graduação do IPEM e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Nuclear da USP e do mestrado profissional em Tecnologias das Radiações da Saúde do IPEM. É também coordenadora do Laboratório de Terapia Óptica do Centro de Lasers e Aplicações do IPEM e tem mais de 25 anos de experiência no desenvolvimento de processos terapêuticos não térmicos e ou assistidos por luz. Ela usa, né, a sua experiência na interface física-biologia para entender e explorar a interação da luz com os sistemas biológicos. Possui diversas publicações importantes na área e formou mais de 40 pós-graduandos entre mestres e professores. Atua na área de óptica biomédica, biofotônica, tecnologia das radiações, nanomateriais e engenharia de tecidos. Ou seja, é muita coisa. A doutora Marta vai ministrar a palestra para a gente. Ela terá 50 minutos, claro que a gente não vai computar, a senhora se sinta à vontade, né, para ministrar a sua palestra. Lembrando a todos que estão acompanhando, desligarem seus microfones e suas câmeras para a gente conseguir ter a plenitude da palestra da doutora Marta e não ter interferências externas aí à sua palestra. Doutora Marta, a palavra é da senhora. Boa palestra a todos. Muito obrigada, Danilo, pela apresentação. É realmente um prazer falar para vocês. Devo dizer para vocês que, apesar de eu trabalhar com a interação da luz com o tecido biológico já há muito tempo, o meu interesse na radiação ultravioleta foi agora também com a pandemia. Eu cheguei a fazer mais de um projeto nessa área, tentando comparar luz ultravioleta com luz azul, mas eu preparei aqui uma aula para vocês, eu vou compartilhar, depois vocês só me falam. Vocês estão vendo a apresentação? Então, e quando vocês chamaram para fazer esse colóquio, eu ainda pensei, meu Deus, será que eu dou conta de falar da luz ultravioleta e responder à questão se ela realmente é uma ferramenta eficaz no combate ao novo coronavírus? E eu vou mostrar para vocês, claro, durante a apresentação, mas eu e mais um grupo de pesquisadores, a gente acabou fazendo uma revisão sistemática, e aí eu falei, eu acho que eu consigo, talvez, não sei se responder à questão, mas pelo menos mostrar o que a gente tem na literatura em relação a esse assunto. Então, eu agradeço muito a oportunidade de falar para vocês um pouquinho sobre a luz ultravioleta. Então, não dá para a gente começar falando de luz ultravioleta sem falar do espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético, a gente tem radiação desde as ondas de rádio até a radiação cósmica, passando aqui pelo espectro de baixas frequências e altas frequências, que são as conhecidas radiações ionizantes, passando pela parte da luz ultravioleta, da radiação visível e do infravermelho. E eu coloquei aqui umas formulinhas, essas formulinhas até que elas são bem fáceis, porque eu não sabia como é que ia ser o público. Então, a gente, para caracterizar uma onda eletromagnética, a onda eletromagnética ela é caracterizada pela energia que ela carrega, pelo comprimento de onda que ela tem e a frequência com qual ela oscila. Então, a gente tem uma expressão, uma fórmula que relaciona a energia
com a frequência dessa onda. E a gente vê que a energia é proporcional à frequência dessa onda, cuja proporcionalidade é dada pela constante de Planck. Então, se eu tenho uma onda com alta energia, eu vou ter uma alta frequência. Em compensação, a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Essa constante é a velocidade da luz, que a gente geralmente usa a própria velocidade da luz no vácuo, que é de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E então, a gente, através desta relação, é só colocar no lugar da frequência E sobre H, a gente também conclui que o comprimento de onda é inversamente proporcional à energia que essa onda carrega. Então, vocês também já ouviram falar que o espectro eletromagnético, que tem até uma coisa interessante, porque apesar de geralmente a gente chamar de luz a parte da radiação óptica do espectro eletromagnético, muitos autores chamam de luz todo o espectro eletromagnético. Não é à toa que a gente tem em Campinas o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que utiliza fótons de alta energia, sei lá, por exemplo, para ter uma boa resolução numa imagem de uma célula, por exemplo. Então, aqui a gente tem mais ou menos a escala do comprimento de onda que essa radiação tem. Então, os raios gama, com dimensão da ordem do tamanho dos núcleos atômicos, até as ondas de rádio com tamanhos da ordem de edifícios. Aqui a gente tem aquelas radiações que conseguem penetrar na atmosfera da Terra. Então, a gente vê aqui que do UVC até os raios gama, a gente não tem a penetração dessas ondas. Também, se tivesse, né, a gente não estaria provavelmente aqui na Terra. A gente tem uma região aqui do infravermelho e do micro-ondas que também não consegue penetrar na atmosfera da Terra, mas a luz visível, uma parte do ultravioleta e ondas de rádio, a gente tem penetração na superfície terrestre. E aqui também eu gostaria de chamar a atenção, eu vou depois mostrar um outro slide, que, de acordo com a literatura, mais ou menos quando esse fóton, né, que essa onda carrega, porque a onda se propaga como pacotinhos de energia, que são os fótons, que não têm massa. Então, se esse fóton carrega mais que 10 eletronvolts, essa radiação é chamada de radiação ionizante, que basicamente são os raios X e a radiação gama. Um pequeno pedaço do ultravioleta também é considerado radiação ionizante. E as outras são não ionizantes. Então, ionização significa você conseguir remover um elétron do átomo. Então, por onde a radiação passa, ela consegue ionizar e formar íons dentro do tecido, por exemplo. E esse eu sempre gosto de falar, eu coloquei mais por curiosidade, que para separar essas 3 porções do espectro eletromagnético, convencionou-se a mudar as unidades, né, a se referir a determinado tipo de onda eletromagnética através das grandezas físicas que a representam. Então, quando a gente fala da radiação gama, das radiações ionizantes, principalmente raio-X e raio gama,
a gente usa a unidade de energia para se referir. Então, por exemplo, o IPEM tem lá uma fonte de cobalto 60, a gente tem duas, na verdade, até onde eu sei, com energias maior que 1 mega eletronvolt. Quando a gente fala da radiação óptica, que vai do infravermelho ao ultravioleta, a gente costuma usar o comprimento de onda. Então, quando a gente fala da luz UVC, por exemplo, a mais comum, aquela que é encontrada pela emissão de lâmpadas de baixa pressão de vapor de mercúrio, a gente vai falar que tem 254 nanômetros. Se a gente for olhar um laser para fazer um corte cirúrgico, um laser de CO2, por exemplo, ele tem 10.600 nanômetros, ou 10,6 microns. Quando a gente fala das ondas de rádio, essa é mais intuitiva, a gente usa a unidade de frequência, as ondas de rádio e as micro-ondas. Então, a gente ouve rádio, por exemplo, na frequência de 100,9 MHz. Então, foi um jeito que se encontrou para separar as diferentes porções do espectro eletromagnético. Então, como eu falei para vocês, a radiação óptica, ela considera, que é o que mais comumente a gente chama de luz, considera os comprimentos de onda que vão do infravermelho ao ultravioleta, de mais ou menos 100 até 1 milhão de nanômetros, e passando aqui pelo espectro visível, que são aqueles comprimentos de onda que o nosso olho consegue enxergar, que vai mais ou menos do violeta até o vermelho, do azul ao vermelho, em torno dos 400 aos 700, tem autores que usam 780 nanômetros. E dentro do infravermelho, tem a região que a gente chama de infravermelho próximo, infravermelho médio e infravermelho distante. Com relação à ultravioleta, tem aquela radiação que está mais perto do azul, que a gente se refere como UVA, e mais distante do azul, a gente se refere ao UVC. Tem aqui também autores que de 100 a 180 nanômetros, mais ou menos, eu vou falar isso depois mais para frente, então a gente vai falar lá para frente. Mas o importante aqui é falar das divisões que a literatura usa para falar de UVA, UVB e UVC. E quando a gente fala também de radiação ultravioleta, logo vem na cabeça o Sol. O Sol é a maior fonte natural de radiação que a gente tem nessa região do ultravioleta. Como eu falei para vocês anteriormente, existem comprimentos de onda que não conseguem penetrar na atmosfera terrestre, entre elas o UVC. Então, o UVC a gente só consegue através de fontes artificiais. A quantidade de radiação ultravioleta que chega na superfície terrestre, ela contém uma faixa de UVA e UVB. E aqui a gente tem também, né, quanto menor a energia, quanto menor a energia, menos consegue penetrar na Terra, na superfície terrestre, me perdoem. E falando do espectro da radiação solar, esses números aqui, eles são meio representativos, foi desse site que eu peguei, porque eles variam. A gente sabe que a irradiância, o espectro solar da radiação, o espectro da radiação do Sol, ele vai mudar, dependendo da altitude, dependendo do horário que eu faço a medição, dependendo se o céu está nublado ou não está nublado. Então, estes valores que estão aqui, né, 2%, 47%, 51%, eles são aproximados. O que a gente consegue falar
da radiação solar, desse espectro, é que a maior quantidade realmente é de infravermelho. A gente independente da onde a gente vai buscar essa informação, sempre a radiação infravermelha ela está presente em maior quantidade. O pico de emissão dessa radiação está na região do visível, é o verde, o pico de emissão da radiação solar, e o ultravioleta também é variável, mas é a menor quantidade de radiação dentro do espectro da radiação solar. Mesmo assim, a gente sabe, tem vários trabalhos na literatura para mostrar que também a radiação solar tem o poder para descontaminar. Eu vou usar a palavra desinfectar, porque como a gente vai falar aqui só de micro-organismo, então eu vou usar a palavra desinfecção. E tem muitos trabalhos na literatura, eu selecionei para mostrar para vocês alguns falando da desinfecção pela luz do sol. Então, isso começou no século XV a.C. Tem um livro que foi escrito, que está citado nessa história da purificação da água, um livro escrito em sânscrito, que fala de que as pessoas percebiam que quando você tinha água quente, vamos dizer assim, você tinha menos chance de desenvolver uma doença. E então, naquela época, se acreditava, inclusive, ou se colocavam a água ao sol para aquecer, para diminuir a propagação de doenças. Claro que tudo isso de uma maneira muito intuitiva, porque foi no século XV a.C. Então, por volta lá de 1450 a.C. Foi só no século XIX, em 1877, que teve a primeira publicação falando do efeito da luz em bactérias e em outros organismos. Então, nessa publicação, pelo Arthur Downes, que era um médico, é muito legal pegar essas publicações antigas, porque eles escrevem como se fossem cartas e apresentam para a comunidade. Então, está nos anais da Academia Royal de Artes, que hoje tem um acesso público. Então, eles escrevem como se fossem cartas que alguém apresenta para um comitê julgar se aquilo seria publicado ou não. Eu acho bem legal. E nessa publicação do Downes, ele escreve que quando as bactérias eram expostas ao sol, elas ficavam inativadas. Tudo isso também observacionalmente, porque não existiam as tecnologias que a gente hoje tem para realmente poder quantificar aqueles micro-organismos que são inativados. E esse capítulo de livro saiu agora, em 2020. Tem um livro especial falando da radiação solar. Então, esse capítulo foi desenhado para falar da desinfecção da água como uma tecnologia. Se você for procurar, você vai ver que existem várias organizações espalhadas ao redor do mundo que dão treinamento para as pessoas para poder usar esse tipo de tecnologia, que basicamente é você colocar água numa garrafa PET, deixar de exposição à luz do sol por aproximadamente 6 horas, porque aí depende da região que se está, e aí depois desse tempo, você pode beber essa água
porque com certeza ela vai estar livre de micro-organismos. Então, os autores, claro que eles concluem que não é uma tecnologia que deveria ser amplamente utilizada, a gente tem métodos mais efetivos para descontaminar a água, mas com certeza ele é o mais barato. E, infelizmente, a gente tem muitas regiões ao redor do mundo que não têm acesso a saneamento básico, não têm condições sanitárias. E esse seria um último recurso de você realmente conseguir prevenir a propagação de doenças. Então, eu até coloquei esse mapa que está no trabalho deles, para mostrar que o Brasil é um mapa que diz quantas horas você deveria ter essa garrafa ao sol para poder ter esta água descontaminada. E eu encontrei um trabalho que foi realizado em 2018, lá no Tocantins. O Tocantins realmente tem regiões que são extremamente carentes, pobres. A gente tem isso aqui em São Paulo, com certeza tem no Rio de Janeiro também, mas quando a gente fala de região norte e nordeste no Brasil, a gente sabe que lá tem condições que são muito mais precárias daquelas, em relação àquelas que a gente tem aqui na região sudeste. Então, as pesquisadoras, elas andaram por 3 poços na região sul do Tocantins. Eu esqueci o nome da cidade, eu acho que é Gurupi, alguma coisa assim. Começa com G e termina com I, mas o meiozinho aí acho que pode ser qualquer coisa. Eu acho que é Gurupi que chama. E aí elas pesquisaram, elas recolheram água de 3 poços. Esse poço que eu estou mostrando aqui, a imagem, foi o poço que elas escolheram, porque elas retiraram água e foram para o laboratório para ver o nível de contaminação dessas águas, e aí acabaram escolhendo esse poço, porque era o poço que apresentou maior contaminação por micro-organismos, e a gente nota até aqui pela foto a infiltração de água, né? Imagina, tudo bem que lá também chove pouco, mas chove. A gente vê aqui o poço que nem é tão coberto, então elas escolheram esse poço e elas verificaram que realmente, antes da exposição solar, elas tinham uma grande quantidade de micro-organismos, que a gente vê aqui, né? Principalmente coliformes totais. Aqui a quantificação foi feita com uma outra bactéria que dá bastante problema de diarreia, a Escherichia coli. É uma bactéria que, inclusive, dependendo da virulência, tem casos de levar a óbito. Ela coloniza o trato gastrointestinal, então, muitas vezes diarreia pode estar associada com essa bactéria, a Escherichia coli. E aí elas fizeram o quê? Elas colocaram em cima de uma chapa de metal e as outras garrafas sem a chapa de metal e chamaram essa chapa de metal de concentrador. Então, a partir do momento que essa luz é refletida, poderia aumentar essa temperatura, né, a radiação, considerando tudo dentro das garrafas PET. E eu coloquei aqui para mostrar para vocês, depois de 6 horas vocês veem que não tinha mais micro-organismo. Eu não coloquei todos os dados delas, mas elas fizeram um trabalho bem robusto, elas mediram a irradiância do sol no ultravioleta, elas mediram em UVA e UVB, durante todo o período que as garrafas de água ficaram expostas ao sol, com concentrador e sem concentrador, elas mediram a temperatura a que chegou essa água, e não passou dos 40 graus, que foi o pico, foi por volta do meio-dia que atingiu os 40 graus, e até 2 horas se manteve nos 40 graus. O concentrador ele não mudou, ele só catalisou, então chegou numa temperatura mais alta antes do que aquelas garrafas que estão aqui, que não foram colocadas
nesse concentrador. E como a gente sabe que para você ter desinfecção, para você ter esterilização, na verdade, porque a diferença entre uma desinfecção ou descontaminação para esterilização é que você inativa, mas não necessariamente mata tudo. Quando eu esterilizo, eu realmente mato todos os micro-organismos. A temperatura de esterilização que a gente tem em autoclaves, por exemplo, quando você tem que esterilizar um instrumental cirúrgico num hospital ou num consultório odontológico, é de 121 graus. Então, vocês pensam que 40 graus não é o fator predominante para descontaminar esses micro-organismos. Então, claro que depois também vieram estudos para mostrar que tem sim um papel da radiação ultravioleta por reações fotoquímicas que induzem também dano nesses micro-organismos. E por que eu falei do sol? Também, né? Além de ser luz, além de ter luz ultravioleta, ser a maior fonte natural de luz ultravioleta, porque existe trabalhos na literatura, apesar de não existir ainda uma conclusão sobre a transmissibilidade do SARS-CoV-2 em água e em rejeitos de água. Então, esses autores, eles fizeram até um esquema, um desenho. Eu sempre gosto de colocar figura, porque eu acho que a figura resume tantas palavras, mas você pode, sim, ter... Já foi provado que o vírus persiste em fezes por várias horas, então você pode, sim, através do esgoto, colocar esse vírus na água, né, através aqui de também outro jeito da gente encontrar vírus em água é fazendo um descarte inapropriado dessas máscaras usadas por pessoas infectadas. Só que, a princípio, o nosso próprio sistema de saneamento, ele não vai deixar, ele vai tratar essa água e a gente não vai se contaminar por beber essa água. Mas existe sim a possibilidade, o risco não é conclusivo. Na Holanda, eles detectaram a transmissão do vírus por fezes perto de um reservatório de água. Então, por isso que existe essa precaução, mas não tem ainda realmente um trabalho conclusivo. Eu vou mostrar depois, lá mais para frente, o que a gente realmente sabe hoje de como é essa maior disseminação do vírus entre as pessoas. Só que, como eu falei do sol, eu também, apesar de estar focado na inativação do vírus, talvez, pensando em pandemia, a gente tem que pensar também na doença, não só na inativação do vírus. E enquanto doença, enquanto Covid-19, a gente tem indícios na literatura que a vitamina D pode ter um papel importante. Então, a vitamina D, a gente consegue com que ela seja metabolizada no nosso organismo, ou por ingestão de alimentos, ou pela exposição ao sol. O sol também é a nossa maior fonte de vitamina D. Essa vitamina D, quando ela é metabolizada no fígado, ela se transforma numa outra substância que depois chega no rim para virar uma vitamina D ativa que vai servir principalmente para a formação de cálcio e fósforo. Então, a vitamina D está muito ligada com a osteoporose, que é a deficiência que a gente tem de cálcio e fósforo no osso. Então, ela está muito ligada a essa formação de osso. Mas ela também tem um papel no nosso sistema imune. Então, segundo esses autores, da onde eu tirei essa imagem, se a gente tem insuficiência de vitamina D, a gente é mais suscetível, por uma barreira física mesmo, com que esse vírus penetre no pulmão, através do espaço alveolar. A nossa resposta imune inata, que é aquela resposta
que a gente tem, ela pode dar conta se a gente tiver com vitamina D suficiente, porque as nossas células de defesa vão reconhecer o corpo estranho, o antígeno. Se a gente tiver essa deficiência, não vai reconhecer. Ela reconhecendo, ela vai dar início à nossa resposta imune adaptativa com a... Como é que a gente fala? Entrando, recrutando citocinas anti-inflamatórias. Se a gente não tiver, a gente pode ter as citocinas pró-inflamatórias, que é o que o pessoal fala, a tempestade de citocinas que são relacionadas à Covid-19, e também tem um papel nesse sistema regina-angiotensina, que está principalmente ligado à regulação da pressão sanguínea e formação e metabolização de eletrólitos. Então, eu coloquei aqui para vocês 2 trabalhos mostrando a relação entre os níveis de vitamina D e infecção positiva pelo vírus, pelo SARS-CoV-2. Esse estudo foi conduzido por pesquisadores em Boston, e eles pegaram dados, os dados deles são de base de dados de hospitais nos Estados Unidos. Então, juntando todos os sujeitos que eles analisaram, a gente vê sim que quanto menor a quantidade de vitamina D, maior foi a taxa para vírus, para SARS-CoV-2 positivo. E depois eles separaram pela região dos Estados Unidos, a Nordeste, a Central e a Sudeste. A gente vê que tem uma diferença realmente dependendo do lugar onde se mora. Não foi detectada uma diferença tão significante entre as idades, para maior ou menor que 60 anos. Tem uma diferença também relacionada à cor da pele, o que é até meio intuitivo. Então, aqui a gente vê as pessoas pretas que não são hispânicas, as hispânicas e as brancas. A gente vê que tem uma diferença, e também tem uma diferença entre homens e mulheres. Então, são simulações, né? Tudo isso foi feito através de simulações, com análises apropriadas, mostrando que existe, sim, uma chance da gente ter menor insuficiência de vitamina D e maior probabilidade de ter um teste com SARS-CoV-2 positivo. E essa revisão sistemática, que eu estava falando até no começo com quem estava na sala, existe uma área atual, ela é relativamente nova, chamada de avaliação de tecnologias na saúde, que utiliza várias ferramentas para que sejam elaborados, por exemplo, pareceres técnicos científicos de um determinado fármaco, de uma determinada intervenção, para que se cogite a possibilidade dessa tecnologia, desse produto, ser incorporado ao sistema de saúde. Quando é o sistema público de saúde, é o Ministério da Saúde, que você pode, claro, sempre apresentar para o Ministério da Saúde um parecer técnico-científico, mas geralmente é o Ministério da Saúde que solicita que se faça um parecer técnico-científico para ver a possibilidade de colocar tal tecnologia no SUS. Recentemente, inclusive, foi pedido, recentemente mesmo, menos de um mês, uma revisão sistemática antes do que o parecer para o Hospital das Clínicas da USP em relação àquele equipamento de circulação extracorpórea que pacientes graves de Covid algumas vezes necessitam. Foi pedido uma revisão sistemática para ver o potencial que teria de colocar esse tipo de equipamento
no SUS. Então, quando você faz um parecer técnico-científico, os dados que mais pesam, as informações que mais pesam, elas provêm dessas revisões sistemáticas. Claro que também tem análise econômica, então tem uma série de análises que são feitas para a tomada de decisão. E a revisão sistemática, quando tem uma meta-análise, que é uma análise estatística, que vai juntar a informação de todos os trabalhos que você incluiu na sua revisão sistemática, todos os trabalhos que você incluiu na revisão sistemática, não. Porque para você fazer uma meta-análise, você tem que ter as mesmas informações do trabalho, senão você não consegue comparar os trabalhos. Então, você tem que ter uma população que seja bem descrita, uma intervenção que você está investigando, um controle bem definido e um desfecho em relação àquele comparador que é bem definido. E aí sim você consegue colocar os resultados na meta-análise. Então, essa revisão sistemática, por exemplo, quando ela começou, você faz buscas, existe toda uma metodologia, por isso se chama sistemático, existe uma metodologia para fazer essa revisão, e depois que você consulta uma porção de base de dados de artigos científicos em inglês ou em outras línguas, dependendo do que a gente quer fazer, com palavras-chave específicas, como vai procurar em várias bases de dados, muitas vezes os trabalhos vêm duplicados, desculpem, e depois que você remove e fecha os teus critérios de inclusão, de modo que também exclui aqueles trabalhos que não te interessam, sei lá, geralmente sobram uns 200 trabalhos, para essa revisão sistemática. E quando você vai fazer a meta-análise, você vê que são 10 que sobram para fazer uma meta-análise, porque, apesar de tudo falar de deficiência de vitamina D e Covid-19, nem todos obedeciam os critérios que esses autores usaram para fazer essa revisão. Então, eles pegaram pacientes, também foram dados de base de dados, eles tentaram confrontar pacientes que tinham deficiência de vitamina D com a chance de infecção, e severa ou não, pela Covid-19. Então, eles correram várias bases de dados de estudos retrospectivos, porque eram dados que já existiam, então eles tinham que ter o exame, né, o nível de vitamina D no sangue para poder fazer essa revisão sistemática. E aí eles viram que quando você tem a deficiência de vitamina D, ela não está significantemente ligada para uma chance de infecção de Covid-19. Mas quando você faz essa deficiência de vitamina D para a severidade da Covid-19, aí eles viram uma correlação positiva. Interpretando esse gráfico aqui, que a gente chama de forest plot, vocês veem que nessa meta-análise existem 10 trabalhos, se não me engano, 11 trabalhos, e aqui são os dados de cada autor que viu a deficiência de vitamina D com a ocorrência da Covid severa. E os resultados variaram, claro, né? O resultado desse autor variou dentro de um intervalo de confiança. Então, você plota os resultados de todos os autores e essa meta-análise no seu trabalho, ela te dá uma visão geral comparando todos esses trabalhos. Então, esse diamante que a gente tem aqui, né, se ele puxa mais para um lado ou mais para o outro, significa que tem correlação positiva ou não. Nesse caso aqui, os autores afirmam que existe uma correlação, tem 65% mais chance de uma pessoa que tem deficiência de vitamina D ter a Covid-19. No caso aqui, eles também viram a chance de hospitalização e a chance de morte. E as duas, olha, deram muito altas. Então, se você tem uma deficiência de vitamina D, a chance que você tem
de hospitalizar e morrer da Covid-19 também é bastante alta. Vejam que aqui dá 1,81 e 1,82, significando que você tem 80% de chance de ir a óbito ou de hospitalizar, aproximadamente 80%. No entanto, né, por mais que eu tenha falado uma porção de coisa para vocês, de coisa boa do sol, a gente sabe que uma exposição excessiva em relação ao sol não faz bem. O sol, infelizmente, também traz danos à pele. Então, principalmente a porção do UVA está associado com o envelhecimento da pele, porque penetra mais mais profundamente, chega até a derme, enquanto que a radiação UVB é particularmente associada com as queimaduras solares, eritemas e queimaduras solares. No entanto, ambas podem conduzir ao câncer de pele, seja melanoma, seja não melanoma. E aí eu coloquei aqui para parar de falar para parar um pouquinho de falar para parar de falar do sol e entrar nas fontes artificiais. Esse artigo foi publicado em 2019, quando essa revista, o International Journal de Radiation Biology, fez 60 anos. Eu gostei dessa frase que os autores escreveram, né? Que a gente precisa da radiação solar, nem muito, nem pouco, mas que hoje em dia a gente está equipado e com conhecimento suficiente para encontrar esse balanço certo da exposição à luz do sol. Ixi. Por que não está indo? Deixa acontecer alguma coisa que não está indo para o próximo slide. Aliás, apareceu esse pointer aqui também, que eu não sei muito bem o que significa. Eu vou tentar fazer outra vez. Não está travado. Puxa vida. Pronto, agora vai. Então, agora, falando das fontes artificiais, eu falei para vocês que eu ia voltar outra vez no espectro eletromagnético, agora falando basicamente da radiação ultravioleta, falando só da radiação ultravioleta. Eu já falei para vocês que se divide em UVA, UVB e UVC, só que tem autores que ainda dessa porção dos 100 aos 180 nanômetros, do UVC, chamando de UVC vácuo, porque a radiação ultravioleta, nestes comprimentos de onda, ela só se propaga no vácuo, por causa da absorção pelo ar que ela tem desses comprimentos de onda. Então, tem pesquisadores que separam a UVC da UVC vácuo. Mas aquela porção que é conhecida como germicida, aquela que realmente vai matar micro-organismo, é a UVC. E por quê, né, que os micro-organismos são suscetíveis à luz UVC? Por causa da absorção de DNA, principalmente, e de proteínas. Então, a gente tem aqui as 4 bases, tem as 4 bases do DNA, a uracila entra no lugar da timina, no RNA, e a gente vê os ácidos nucleicos, eles absorvem nesta região, na região dos 260 nanômetros, enquanto que as proteínas, os aminoácidos, na verdade, das proteínas, eles absorvem aqui, na região dos 230 nanômetros. E tem também alguns anéis de proteína que absorvem nesta região de 280 nanômetros. Então, uma proteína pura tem este espectro de absorção e um ácido nucleico tem esse espectro de absorção, com pico aqui no 260 nanômetros. Se a gente tem uma proteína contaminada com ácido nucleico, a gente vê que
o pico dos 230 não varia tanto, mas essa região a gente tem aqui uma diminuição da intensidade de absorção, mas continua, abre aqui um pouquinho, né? Tem a contribuição do ácido nucleico na banda da proteína. Então, o que se acredita que promova essa inativação microbiana seja a formação de dímeros de pirimidina. Quando a gente tem o DNA envolvido, é basicamente a formação dos dímeros de timina. Então, aqui a gente tem uma fita de DNA, tem a representação da fita do DNA, e quando a gente tem a absorção da luz ultravioleta, a gente tem essa junção das bases de timina, que é o que a gente chama de dímeros de timina, que podem ser reparadas. A gente tem dois modos, o nosso organismo é inteligente, ou mesmo os micro-organismos são inteligentes, né? As bactérias, os fungos também, eles têm lá um maquinário para poder reparar, seja por excisão de nucleotídeos, esse reparo, então vem uma enzima que remove esse dano para depois uma outra enzima reparar e selar, então a gente tem novamente a timina ligada à adenina, e por fotorreativação. Então, vocês veem que a luz ultravioleta, ela pode formar o dímero de timina, mas a própria luz visível, ela vem e repara esse dano, fazendo novamente, ela quebra esse dímero. E no que ela quebra esse dímero, a gente tem outra vez a timina ligada à adenina. Então, esse é o principal mecanismo pelo qual micro-organismos morrem quando eles estão sujeitos à radiação ultravioleta na faixa do UVC. E com a Covid, como vocês sabem, realmente a UVC, ela virou tecnologia de ponta. Então, aqui na China, a gente tem ônibus que usam a radiação UVC para desinfecção, um consultório odontológico, essa fonte de luz, ela está disponível para vender para cirurgiões dentistas. Claro que tem todo um sistema inteligente, mas custa bem cara. Os robôs que estão sendo utilizados em hospitais também para ajudar nessa desinfecção e até mesmo em salas de aula. Então, realmente, a UVC vem sendo utilizada em todo o mundo para descontaminação ambiental, para desinfecção ambiental. E no Brasil não é diferente. O Brasil mais focou na descontaminação, na desinfecção de superfície. Então, a gente tem lá o Carrefour, que comprou uma cabine para desinfectar as compras, a gente tem os rodos que foram desenvolvidos por empresas brasileiras, startups, e doados ao hospital para ajudar no processo de desinfecção. A gente pode ter também a desinfecção do instrumental cirúrgico com a radiação ultravioleta. E uma outra coisa que várias empresas brasileiras, startups, né, não empresas necessariamente, mas startups, desenvolveram para descontaminar máscaras, principalmente as N95, para reuso. Então, a gente teve aí uma época, não sei hoje como é que está, mas que o Ministério da Saúde desembolsou muito dinheiro com esses materiais, com esses EPIs utilizados pelos profissionais da saúde. Então, um jeito de você poder economizar era reaproveitar essa máscara, essa N95. Então, muitas empresas correram atrás de desenvolver equipamentos para poder ter essa utilização. E isso se dá por causa desses mecanismos de transmissão do SARS-CoV-2. Então, hoje a gente sabe que provavelmente aquele que mais pesa é a transmissão através de aerossóis.
Então, quando o vírus está num aerossol, ele consegue percorrer a rota, né, fazer uma rota aérea maior de 1 metro. Quando a gente tosse, quando a gente espirra, que a gente está contaminado, a gente também está eliminando o vírus em gotas, em gotículas, mas que até porque elas são mais pesadas, ela tem mais que 5 microns de diâmetro, elas caem. Então, elas vão percorrer menos de 1 metro no ar. Em compensação, quando elas caem, elas contaminam a maçaneta da porta, elas contaminam o celular, elas contaminam um copo de vidro, elas contaminam aonde elas caírem. Por isso, a contaminação na superfície.